Alô, alô, um grande abraço a você que acompanha a Turismo 1.4 Brasil. Vamos iniciando a transmissão da primeira corrida dessa que é a terceira etapa da temporada 2025 da categoria, diretamente do Autódromo Internacional Dr. Nelson Luiz Barro, o Autódromo de Iguaporé, que recebe o Campeonato Brasileiro para mais um encontro. Eu sou Rodrigo Vicente, terei na minha companhia para essa transmissão Murilo Carlos e também as reportagens de Dayana Nodari, que já está saindo do grid porque acabou de subir placa de 1 minuto. Bom dia, Dayana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Murilo. Bom dia a todos. Estamos saindo agora aqui do grid de largada. Falta menos de 1 minuto para começar a corrida. Então corre daí, porque daqui a pouco já tem a largada, daqui a pouquinho as feras vão acelerar para 20 minutos, mais uma volta, válidos pela corrida 1. E na sequência a gente tem a corrida 2, a gente tem a prova com mais 20 minutos. E junto comigo nessa transmissão está ele, Murilo Carlos, e eu já quero saber as considerações dele dessa prova. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Boa tarde, né, Rodrigo? Boa tarde, Rodrigo Vicente. Eu não almocei. Nem eu. Mas Então mesmo bom assim, dia. Então tá bom. Bom dia a todos. Bom dia, amigo telespectador da Turismo 1.4 Brasil. Guaporé é uma das pistas mais bonitas, no meu modo de pensar, que tem no Brasil. Um traçado diferenciado, com a maioria das curvas com inclinação. Um desafio para pilotos e equipes na questão do acerto de carro. E a classificação foi bem intensa, bem disputada. E a pole do Dudu Fuentes surpreendeu a todos, não pela tocada do Dudu, mas pelo tempo que ele virou. E ele tem um detalhe, Vicente. Ele falou que virou na primeira volta, na volta mais fria do pneu. Promessa de disputas bem intensas. Por isso que você tem que se ligar com a gente. Você manda a sua mensagem, manda a sua torcida, manda o seu palpite. Você vai conversando junto com a gente, batendo esse papo, trocando uma ideia, vindo conosco em mais um dia de velocidade da Turismo 1.4 Brasil. Aí você vê no grid, você vendo as feras que vão largar e na primeira posição vem ele, Dudu Fuentes, partindo na primeira posição, trazendo na segunda colocação Christian Castro, depois da terceira colocação de Thiago Messias, o quarto Thiago Takagi, quinta colocação, primeiro colocado dentro da categoria B, agora não é mais B, né? Agora a categoria Elite, que é o José Jair Júnior, o Bola. Depois, na sexta colocação, veio o Rodrigo Moreno, sétima colocação, Guto Rota, a oitava colocação do Éder Melhorim, depois nona do Jonas Simon, décima colocação Gui Pozzi, a 11ª posição do Juliano Teichmann, 12ª do Choca Sirtoli, depois na 13ª tem o Toco Ademar Disconce, 14ª colocação o Gabriel Di Giacomo, 15ª colocação, primeiro da categoria Master Davi Oliveira, depois na 16ª colocação vem ali Bernardo Cardoso, na 17ª colocação vai aparecendo o Ale Pereira, 18ª colocação Dieguinho Possuelo, 19ª colocação do Rodrigo Di Mari, o Sucata, 20ª colocação do Gilberto Londeiro, 21ª posição, carro da dupla Adriano Carboni e do Douglas Goulart. Carboni está no carro agora. Depois, na sequência, a gente tem ali ainda... quem mais? Vamos ver. 22ª colocação, o Anderson Beissola, que está no carro, ele que anda junto com o Marcelo Monteiro. 23ª colocação, Iki Ramos. 24ª, Dieguinho Mariante. 25ª posição do Cezinha Labreia. 26ª, ficando ali a cargo do Júnior Martins. Depois, na sequência, a gente tem o Silas Passos na 27ª colocação. 28ª, aparecendo o carro da dupla Dudu Fontana e André Dias. Depois, 29ª colocação, mais um carro de dupla. Dessa vez é o carro que vem sendo tripulado pelo Schneiders e também pelo Luciano Silva, o Bruno Schneiders e o Luciano Silva. Depois a gente tem o Gilmar Barcelos na 31ª posição, Nando César. 32ª, ficando com o Leonardo Bonvechute. Depois, 33ª, vai aparecendo o carro do Oswaldo Guerra. Dima Sayun na 34ª colocação. 35ª do Hugo Viana, 36ª o Wilton Pena, o atual líder do campeonato, tricampeão, largando lá de trás. 37ª colocação vai aparecendo Rodrigo Stelling e na 38ª colocação Bruno Fernandes, largando do final do pelotão aqui em Guaporé. É esse mar de carros, os 38 carros que vão largar dentro de instantes para duas corridas, a primeira de 20 minutos e a segunda também com 20 minutos. Tá animado, Murilo Carlos? Bastante, 1.4 sempre equilibrada, bem disputada. Agora, vamos ficar de olho no Bruno Fernandes, o gordinho, e no Wilton Pena. Pena que teve problemas de embreagem na primeira volta da classificação, e isso acaba prejudicando ele, que é líder do campeonato da categoria Pro, vai ter que remar bastante para tentar galgar melhores pontos. E ficar de olho no gordinho também, que teve problemas na tomada de tempo e teve que largar no fundo do grid. E trazendo informações atualizadas aqui, Dudu Fontana é quem vai largar no carro da dupla com o André Dias. O Fabiano Cardoso é quem, na verdade, está no carro de numeral 0, não é o Bernardo. E também a gente tem aqui a outra atualização de informação que trouxe para a gente a nossa Cris Wilkins, que o Luciano
Silva, que está no carro junto com o Bruno Schneiders. Os carros vão se alinhando, os pilotos já estão prontos para o início da prova. E eles vão chegando ali para o começo da corrida e você vai junto com a gente, ligadinho pelo nosso YouTube. E eu quero ver a sua participação. Eu quero ver você espalhando o link para a galera. Eu quero ver você trazendo geral para conversar com a gente e geral para curtir também a Turismo 1.4 Brasil, que vai acelerar de novo para mais uma etapa e dessa vez em Guaporé. Uma das pistas mais desafiadoras do país, traçado inaugurado em 1969 e que, por que não dizer, um dos berços da categoria. Vamos com placa de 5 segundos. Placa de 5 segundos nesse momento. As luzes vermelhas vão se acender e quando elas se apagarem vai começar a prova, vai começar a ação. Tendo o Dudu Fuentes na primeira colocação, ao lado dele o Christian Castro. E a partir de agora tá valendo. Bandeira verde, partem os pilotos para os primeiros 20 minutos de prova aqui no circuito de Guaporé. Fuentes largando bem. Ardito tentando ali manter... quem vai tentando manter a primeira posição é o Fuentes, logo atrás dele vem o Christian Castro e a gente de olho também para ver o esparramo, todas as feras que vão chegando junto por ali. O Messias agora também vai chegando, um toque com o Takagi. Vão todos eles indo juntos por ali. Vamos ver se vai escapar alguém, se alguém vai passar do ponto na curva 1. E já ficou ali, parece o Cezinha Labreia. Parece que o Cezinha Labreia vai ficando pela grama, vai ficando mais lento. Olha, é o Sucata, na verdade, carro numeral dos 98 é o carro do Sucata. De longe parecia o Cezinha, mas foi o Sucata que acabou ficando. Enquanto isso, o Fuentes na primeira posição, segurando... Olha o capô. E vai levantando o Jonas Simon ali, o capô. Que pena. O Jonas Simon que vai retornando a Turismo 1.4 e agora já vai tendo essa dificuldade e assim não vai conseguir chegar até o final. Vai ter que parar nos boxes. Daqui a pouquinho deve receber, inclusive, uma advertência da direção de prova para que vá aos boxes. Mas tirando isso, Murilo, uma boa primeira volta. Ou, por enquanto, um complemento de primeira volta. E ali o replay vai mostrar o momento que levantou o capô do Jonas Simon. Será que ele deu algum toque? Possivelmente. Quando você toca o carro nessa posição, às vezes a trava, por conta própria, ela sai. E o que acontece? O capô vai para cima e aí o piloto tem que ver como se fosse um voo por bússola, vamos dizer assim. Então não dá, vai ter que voltar para o box, voltar o capô para o lugar, colocar silver tape, que seja, para que se mantenha a prova. Agora uma largada bem comportada da galera. É muito bom que não tem muita briga, muita disputa nesse ponto. É um momento certo do pessoal se manter em posições. Agora vamos ver o ataque do Christian Castro, que é um piloto já experiente, já andou de Stock Light, de outras categorias, e vai tentar atacar bastante o Dudu Fuentes. A gente está vendo o complemento da primeira volta de prova com o Dudu Fuentes na primeira posição, Christian Castro segundo, terceira colocação do Thiago Messias, depois na quarta colocação do Jair Júnior, o Bola, na quinta colocação Guto Rotto, sexto colocado Thiago Takagi, sétima do Éder Melhorin, que estava gripado na quinta sexta-feira, está um pouquinho melhor hoje, depois na oitava colocação Rodrigo Moreno, nona colocação do Choca Sirtoli e a 10ª colocação do Gui Pozzi. São esses os 10 primeiros colocados nesse momento, os 10 melhores pilotos no início de corrida aqui no circuito de Guaporé, e o Dudu Fuentes tomando uma pressão danada, uma baita de uma pressão ali do Christian Castro. De olho daqui a pouco, quando eles forem completar a volta, para ver as diferenças no tempo de volta de cada um. Se está mais rápido, se está mais lento, aonde que ganha, aonde que perde. Tudo isso a gente vai ficar de olho também. O Christian está aos ataques em cima do Dudu Fuentes. E o Dudu está tentando, na experiência dele, tentando segurar o Christian. Só que o Christian é um piloto rápido, experiente e vai tentar atacar de toda forma. Destaque esse fim de semana, por enquanto, para o Jair Bola. Liderou praticamente todos os treinos na categoria Elite, andando entre os 5 primeiros e confirma mais uma vez a boa fase do piloto da Auto Racing. É isso aí, um excelente momento que vai vivendo a equipe Auto Racing, que vem com esse, olha aí o Bola inclusive disputando, você vê ali na imagem ele na disputa, se pegando, trocando tinta, vem na quarta colocação do geral, um crescimento e tanto do Bola. O Bola evoluiu bastante, já desde o início do ano ele está andando entre os primeiros, mas toda corrida aconteceu algum problema. Aparentemente tudo ok, está conseguindo fazer uma bela performance aqui em Guaporé. Na categoria Elite, a primeira colocação do Jair Júnior, a segunda colocação do Júnior Teichmann, depois o terceiro colocado, o Ademar Desconce, o Toco, quarta colocação do do Anderson Beissola e depois na quinta colocação, Ale Pereira. Já na categoria Pro, Dudu Fuentes na ponta, Christian Castro vem em segundo, terceira colocação do Thiago Messias, o quarto Guto Rota e a quinta colocação de Éder Melhorin. São os 5 primeiros colocados, os 5 melhores pilotos até o momento. Vicente, quem ganhou muitas posições foi o Wilton Pena, já está em 25º lugar.
e tentando buscar chegar mais à frente para a segunda corrida, porque precisa marcar pontos para tentar manter a sua liderança no campeonato, já que o Thiago Messias está muito bem na prova, está em terceiro, está fazendo bons pontos em relação ao Wilton Pena. Você está acompanhando as primeiras corridas do final de semana da Turismo 1.4 Brasil. A gente pede desculpa até pelo atraso. A programação contemplava o início da prova um pouco mais cedo, mas atrasos acabaram fazendo com que toda a programação fosse comprometida. Pela manhã, uma neblina muito forte, uma neblina que já vai sendo um complicador ao longo de todo o final de semana. E essa neblina hoje também baixou e a programação começou por volta das 10h30 da manhã. Então o nosso diretor de provas, o Ernesto Abreu Filho, por segurança, iniciou a corrida um pouco mais tarde. E depois foi ali ao máximo que dá, encurtando essa programação para que a gente tenha um bom prosseguimento do evento e tentar começar o mais próximo possível do horário definido, mas pedimos desculpa por isso. Amanhã tem mais corrida, a partir do meio-dia, que você vai acompanhar ao vivo no Band Esportes, mas isso a gente depois fala mais e torce para que amanhã não tenhamos qualquer tipo de atraso. Porque faz o amigo telespectador entender, o autódromo aqui de Guaporé fica bem numa serra mesmo, literalmente. Então, quando cedo, essa neblina bem intensa, não só aqui no autódromo, mas na cidade também de Guaporé. Então, por isso que houve esse atraso. Um detalhe que eu estou prestando atenção, qual é o problema? E aí o carro vai parando aos boxes, o carro do Luciano Silva, e vai com dificuldades, inclusive, para achar a posição de parada dele. Voltando, o Fabiano Cardoso também, uma boa prova dele, já dá em 12º lugar. Agora, o Guto Rota está tendo muita dificuldade em passar o Bola, porque o carro do Bola está bem rápido. E o Guto, mesmo assim, o Guto está tentando passar ele, porque o Bola está segurando o ritmo do Guto Rota. O que acontece? O Éder Melhorin já está lá, na cola dele, tentando ultrapassar. E já pôs por dentro, Vicente. Vai ali o Bola e olha na primeira posição também a disputa agora. O Christian Castro colocando por fora para tentar a ponta, para tentar ser líder da categoria. Para vir para a ponta ainda não conseguiu. Ele está lutando, ele está querendo, mas não está conseguindo encontrar o espaço. Vai todo para cima do Dudu Fuentes, que é o líder. Enquanto isso, ali na terceira colocação, Thiago Messias, que fez dupla com o Rogerinho Neto lá na etapa de Interlagos e deu brique, como se diz aqui no Sul. Deu liga essa dupla e eles vão permanecendo, vão continuando juntos para essa temporada, enquanto nós vimos ali o Dieguinho Mariante fazendo uma incursão rural. A disputa está bem intensa. O Choca acaba de passar o Takagi, o Choca que não fez uma tomada como ele esperava, mas está conseguindo galgar mais posições. E agora... você ouviu uma história do Choca hoje pela manhã, não escutou, Murilo? O Choca está pensando em trocar de monobloco para o ano que vem. Está pensando em passar para o New Onix, mas isso aí ele está pensando ainda. Entendeu? Então, vamos ver o que o Choca vai pensar, né, a respeito disso. Se bem que o carro dele está andando muito bem. O Choca está numa boa fase, ganhou corridas na primeira etapa, mas ele não está muito satisfeito. Ele está querendo trocar o monobloco dele para o ano que vem. Agora, o Dudu Fuentes está segurando muito bem o Christian Castro. Parece que o carro de final de reta o carro do Christian Castro está melhor, mas o Dudu consegue bloquear os ímpetos do Christian Castro. E ali o Gabriel Di Giacomo brigando junto com o Toco. A gente viu a disputa do carro do Di Giacomo partindo para cima do carro do Toco. Aquele carro vermelho ali atrás é o carro do Toco, o carro de numeral 29, e o Di Giacomo vindo junto com o carro de numeral 96. E agora o Éder Melhorin vai partindo para cima, vai fazendo mergulho por dentro para cima do Bola. Não conseguiu ainda a ultrapassagem. Olha aí, ó o Di Giacomo vindo para fazer a ultrapassagem para cima do Toco. Vem ali também franca evolução, o Gabriel Di Giacomo deixou para trás agora o Toco e o Toco vai ter que buscar de novo recuperar essa posição. No nosso chat, Ricardo Bazzoni acompanhando e aí o Ike Ramos parado nos boxes. Ricardo Bazzoni acompanhando a transmissão, Arthur Passos, o Paulo Carmo na torcida pelo Éder Melhorin e o Éder que inclusive tem a Pamela ali no chat que está torcendo por ele e a Pamela vendo que estava com frio e estava meio dodói ali, o Éder Melhorin mandou roupas para ele, comprou e mandou entregar roupas para o Éder Melhorin. O Bola perdeu um pouco de tempo ali e onde passa um boi passa boiada, passou o Éder Melhorin, Choca Círculo e Guto Rota, passou todo mundo, Takagi está passando ele também. Takagi agora veio por dentro da curva do radiador para tentar fazer a ultrapassagem. Valdir Lourenço está conosco, Tino Ardito, fera também do kart que anda no virtual, tá lá acelerando pelo nosso chat, torcendo pelo Fuentes e pelo paizão, o Agostinho Ardito. O Cleiton Buzz manda mensagem, Eduardo Pinheiro e o Cleiton Buzz que faz falta, obviamente, aqui no grid. A Maria Schneider na torcida pelos carros 60 e pelos carros 112 da equipe Stelling. Também conosco o Gilberto Prabo, Gleidson Alves, Eudimar Pamperson, também conosco o Vicenzo, Aline Moraes, Ayrton da Silva, tem o Rafael Franciosi, Diego Rosseto,
O diretor Souza também está por aqui. Pedrinho Coutinho, Pedro de Fraga, Rafael Tristão, Cabalini também está conosco. Carlos Gomes. Olha! E ali você vai ver no momento que tenta fazer a ultrapassagem na marra. Vem por dentro para tentar fazer essa ultrapassagem. Guipose. O Guipose vindo ali para tentar fazer a ultrapassagem do jeito que dava para cima do Rodrigo Moreno. E agora o Rodrigo vai no contra-ataque, quase que tocou. Quase que eu vi a viola em cacos ali, enquanto o Juliano Teichmann também tá junto. Rodrigo Murilo. Pois não? O carro 888 é a bomba de combustível que deu problema. É um problema que, infelizmente, pode acontecer. Acontece. Como esses carros são levados ao limite, então, às vezes, a pressão do combustível não aguenta. A bomba não aguenta tanta pressão. Agora, essa Carro do Ike Ramos, agora tá voltando pra corrida. Exato. Esse aí é o famoso com licença que o Guipose deu. Não, mas ele se lançou bonito. Ele se lançou dentro, fantástico. Então, ele fez assim, com licença, Moreno, vou te passar. E fez uma bela ultrapassagem do Guipose. Viu a brecha, viu a oportunidade de ganhar a posição e passou bonito. Aí na tela o carro do Thiago Messias, um pouquinho mais atrás o Éder Melhorim. Éder que na volta anterior passou para virar um 28.0 contra um 28.1 do Thiago Messias. Tenta descontar, virou um 10º mais rápido e de pouquinho em pouquinho ele tenta chegar lá. Metade da prova agora. E de novo tem mais disputa, choca-cirto ali com o Guto Rota e o Thiago Takagi. Takagi que venceu corrida lá em Interlagos, Jonas no box. Thiago Takagi que venceu uma das corridas em Interlagos. O Takagi está conseguindo desenvolver bem esse Voyage. E olha o lado a lado do Voyage com o Ford Ka. Dois carros diferentes que a gente tem nesse grid. E o Guto Rota tá por fora, Thiago Takagi tá por dentro. O Takagi vem com o sedã para tentar fazer a ultrapassagem. Ficou melhor ali por dentro agora. O Guto Rota tenta manter por fora. O Guto que foi campeão já dessa categoria. E os dois vão juntos. O Thiago Takagi tentando ficar um pouquinho mais à frente em relação ao Guto Rota, não consegue ainda se manter à frente do Thiago. E o Guto Rota vai fazendo o que pode, luta, tenta, briga por essa sexta colocação. E eles vão ali irmanados de mãos dadas, juntinho, chegando pela curva do túnel agora. E ele vai fazendo um sinal de passa, tenta, vambora. Vou tentar pegar tua carona. E deixou já passar o Thiago Takagi. Foi esperto ali. Foi bastante. O Takagi enfiou por dentro ali, o Guto não tinha reação ali. Já que estava por dentro, o Thiago ia ter mais tração e fez a ultrapassagem. Agora, os dois primeiros destoaram, o Messias está ali sozinho, sem o ataque do Éder Melhorim e nem pressiona o Christian Casa. Então, dando uma posição segura ali para ele. Mas, eu acho que o Melhorim já está um pouquinho mais rápido. Ele está um pouco mais rápido que o Thiago Messias, foi 2 décimos mais rápido na última volta. Pode ser que o Melhorim ataque o Messias daqui a pouco. E você que está acompanhando a transmissão com a gente, é da região aqui, venha para o autódromo. Os ingressos para você ficar aqui na reta são gratuitos. Tem os ingressos para visitação aos boxes, mas tem o passe gratuito que você pode, aqui na reta principal, ver a corrida tanto da Turismo 1.4 quanto também do Marcas Brasil Racing. E a gente quer ver você na pista, quer ver você aqui junto com a gente curtindo essas provas. Então não perca tempo e venha para o autódromo. E se você não é da região, não tem problema. Garanta o seu lugar no Camarote Turismo 1.4 Brasil. Você vem com a gente curtir, você vem com a gente pelo YouTube, acompanhando toda a temporada, todas as corridas. Olha o Takagi, que ultrapassagem. Takagi vindo por dentro, brigando junto com o Joca. E vem agora no contra-ataque o Joca ficando por fora na curva do túnel, se encaminhando ali para ver se recupera a posição em relação ao Takagi. Esses já se conhecem de outros e tantos carnavais. O Guto também tá de olho, o Guto tá acompanhando, mirando ali por dentro para ver se sobra alguma coisa de bom para ele. E o Júnior, o Bola, que é o líder da categoria B, também aparecendo na imagem. No momento, o Júnior vem na primeira colocação, depois o segundo colocado, Juliano Teichmann, o terceiro colocado, Edemar Desconce, e aí passando o Diego Mariante pelos boxes. Mariante que teve muitos problemas esse fim de semana, o motor dele explodiu no terceiro treino e depois um outro motor, mas não rendeu igual o que estava. Uma pena aí para o piloto gaúcho. O Toco vem na terceira colocação da categoria Elite, depois Anderson Beisola, o quarto, e na quinta colocação vem o Adriano Carboni. Inclusive, o carro de numeral 36 da dupla Anderson Remédios, ou Anderson Beisola, como a gente conhece, e o Marcelo Monteiro, foi um dos carros que a gente ficou muito surpreso de ver. E agora o Messias fazendo o sinal para o Éder Melhorim passar ele. Então, foi um dos carros que mais surpreendeu lá em Interlagos, porque eles venceram todas as corridas da categoria Elite. O Marcelo venceu as 2 primeiras e o Anderson Beisola venceu as 2 últimas lá em Interlagos. E vieram, claro, empolgados para cá, mas por enquanto ainda não tendo o mesmo ritmo que eles tiveram em Interlagos. Não tem... Rodrigo, Murilo. Pois não? Mariante recolheu para box, de novo quebrou o motor. Eles comentaram com a gente que já quebrou 2 ontem e vão tentar voltar agora para a corrida 2. Daiana, se puder repetir, passou o carro na hora, a gente não conseguiu entender. Foi quebra do quê? Quebra do motor.
do Mariante, ontem já carro tinham 58. Não, e uma coisa curiosa, porque a Turismo 1.4 Brasil é algo raríssimo de se ver uma quebra de motor, Murilo. É difícil ter uma quebra de motor na Turismo 1.4 Brasil, é bem complicado. É que às vezes não é o fim de semana, Vicente. Tem fim de semana que infelizmente não dá nada dá certo. No caso aí do dia variante, infelizmente, o segundo motor já dele. Infelizmente, um fim de semana. E o por enquanto, Jonas pra esquecer. Simon também recolheu para box por conta do capô, que estava abrindo demais, e vai tentar voltar para a corrida 2. Não estava não só abrindo, como já estava completamente aberto. Né? Tava Exatamente. destruído, né? Literalmente. Colocar uma fita adesiva ali para fechar, colocar uma super cola, alguma coisa assim. E eu vou parafrasear a esposa do Thiago Messias, que está no nosso chat, a Jéssica, que diz que essa bateria tá linda de se ver. Todos estão se respeitando e até agora não teve safety car. E eu concordo com a Jéssica. Tá muito boa de ver essa prova, uma corrida fantástica, muitos pegas, muitas disputas e os pilotos entendendo que não é apenas uma corrida agora. Eles têm que se manter em condições para brigar daqui a pouquinho também na próxima corrida, enquanto o Gui Pozzi vai trocando tinta com o Guto. No lado a lado, o Gui Pozzi por dentro, o Guto tá por fora. E o Gui Pozzi mais uma vez no mergulho da curva 1. O Gui tá virando especialista em fazer ultrapassagem naquele trecho da pista. Colocou por dentro, surpreendeu o Guto Rota e não deu chances para o piloto do carro de numeral 03. Bela ultrapassagem do Gui, a segunda vez hoje que ele faz essa manobra, que é uma manobra comum, tá? É o principal ponto de ultrapassagem do Guaporé, final da reta na curva 1. Mas o piloto tem que ser bem ousado, porque o Guaporé é uma pista, vamos rever no replay, ele surpreendeu o Guto Rota por dentro e fez uma belíssima ultrapassagem. E olha, algum toquinho, mas nada de mais sério, bela ultrapassagem do Gui Pozzi. Rodrigo, Murilo, o Leonardo Felipe do carro 46? 43. Isso. Teve quebra no câmbio e infelizmente não vai conseguir terminar as provas de hoje. Que pena. Carro da equipe Lelecos Racing, que vinha ali com 3 Chevrolet Celtas para essa corrida. Do Oswaldo Guerra Neto, o também do Gabriel Rosa e do Ike Ramos, e esse carro do Leonardo Bovenchut, que veio, melhor dizendo, agora para os boxes. Muitos problemas, infelizmente, com a equipe Lelecos Racing. Tem vários problemas durante o fim de semana, mas vão trabalhar aí para que os carros continuem competindo, principalmente para amanhã. Olha o Gui de novo querendo fazer a mesma manobra, só que agora é o choca. E uma coisa também que é importante da gente dizer é que essa etapa está sendo válida pelo Campeonato Gaúcho da Turismo 1.4 também. Então nós, ao invés de termos apenas o primeiro, segundo e terceiro colocado geral levando os 35 quilos, 25 e 15 quilos de laço respectivamente, nós vamos tendo também os pilotos do Gaúcho levando esses 35 quilos, esse peso extra. Então, e agora não é que você leva 35 quilos apenas em uma corrida, você leva 35 quilos nas 2 primeiras provas. Isso acaba afetando performance, principalmente em curvas de subida. Se bem que o Guaporé não tem tanta subida, é um circuito mais plano comparado a outros autódromos, igual Interlagos, como fizemos um pouco mais de um mês atrás. Por exemplo, o Messias ele leva lastro e ele está pegando carona justamente para tentar desgarrar. Ele de cara pro vento, ele sente que ele não vai conseguir ir muito para frente e poderia ficar a perigo em relação a quem está vindo atrás, o Takagi, o Sirtoli. E o Messias, ele é louco de ligeiro. Atual campeão gaúcho da Turismo 1.4 Brasil, é um cara que tem uma cabeça assim, ele tem uma cabeça, ele pensa bastante. Aqueles olhos azuis dele não são apenas para bonito. Ele olha tudo que acontece na corrida. Não, ele é muito inteligente, tem um trabalho de marketing bem interessante também. Olha o Pena aí tentando buscar posições. E ele viu que... E 1.4 é o seguinte, se você ficar sozinho e o cidadão de trás vir, você vai ser ultrapassado. Foi o que o Messias fez. Esperou o Melhorim, deixou o Melhorim passar e está seguindo ele. Por quê? Se ele ficasse sozinho, ele perderia mais tempo ainda. Então... essa foi a estratégia do Messias. E para ele tá bom pro campeonato, porque o Pena tá muito atrás, está tentando buscar posições, e ele não, está numa posição que está entre os 5 primeiros. Para ele, pro campeonato, é interessante. Se o carro não performa como ele quer, porém, ele está fazendo os pontos necessários para tentar se aproximar do Wilton Pena durante a prova. Agora, tanto o Dudu Fuentes quanto o Christian Castro estão fazendo uma corrida ali, tipo voo de cruzeiro. Ninguém incomoda, os dois não estão se atacando, estão fazendo uma corrida bem tranquila. Vamos ver a segunda bateria, como vai ser a atitude do Christian Castro. Até porque está faltando aí alguns minutos para acabar a prova. Faltam 2 minutos, pouco menos de 2 minutos para acabar a prova. Os dois não devem se atacar, até porque a diferença é de 6 décimos. Então, não vão correr risco aí, perder pontos aí para tentar um resultado melhor. Se bem que o Christian Castro dessa vez foi ao ataque. E olha o Dudu Fuentes que agora vem pela reta, ele vai receber a indicação de última volta da corrida. Vai receber a indicação de última volta na corrida.
E ele vai sendo pressionadaço pelo Christian Castro. Uma corrida inteira pressionada pelo Christian. Ele olha pelo retrovisor e fustiga de um lado, tenta do outro. Christian na última volta, 3 décimos. 3 décimos mais rápido em relação ao Fuentes. E essa última volta de corrida vai prometendo entre eles. Foi mais rápido o Christian Castro. Tá tentando encontrar o espaço para ser primeiro colocado. Será que o Fuentes vai conseguir? Será que o Fuentes vai ter fôlego para segurar o Christian Castro? E o Christian tenta, luta, briga, quer a primeira posição aqui em Guaporé, quer começar com o pé direito. Lembrando que daqui a pouquinho, nessa mesma parte, eles terminam a corrida e eles já vão para a prova de número 2. Tem uma redução de ritmo e eles vão partindo para a prova de número 2. Alguma coisa saiu ali do carro do Fuentes. Saiu alguma coisa da roda dianteira direita, ou melhor, da roda dianteira esquerda, que você viu na direita da imagem, e parece que o Christian Castro vem mais embolado. Ele vem com mais chance, vem com mais pressão para cima do Fuentes. Chegando agora pela curva do radiador, essa curva de altíssima velocidade aqui em Guaporé. Será que o Fuentes vai ter fôlego? Será que o Fuentes vai traduzir em vitória o bom ritmo? E ali atrás o Christian Castro ainda tenta, luta, e de volta para a corrida a gente tem ali o carro do Icky Ramos, mas vamos sair do carro do Icky porque a gente quer ver a disputa valendo a ponta. É a disputa do Fuentes que vai segurando e trancando tudo. Olhando para trás, toda a pressão que vai fazer o Christian Castro, que agora tenta colocar por fora para sair mais embalado. Ao invés de fazer o traçado mais justinho, ele que sai mais embalado e eles vão juntos, já apontando pela reta principal. Quem é que leva? É Fuentes, é Christian, Christian, passa Fuentes, alcançando o primeiro lugar aqui em Guaporé. Passa para ser primeiro colocado e para vencer uma disputa lindíssima na última volta com o Christian Castro. Na terceira colocação vem chegando para completar Éder Melhorim. Quarta colocação vai ficar com o Thiago Messias e na categoria Elite o Bola ficou para trás e quem vem para ser primeiro colocado é Juliano Teichmann, que passa alcançando o primeiro lugar na categoria Elite. Passa para vencer Teichmann, ficando com a vitória. E assim a gente tem o final da primeira corrida. Lembrando que eles vão agora para uma neutralização e eles vão para mais uma corrida de 20 minutos. Bela corrida dos dois, do Fuentes e do Christian Castro. E na Master, vamos ver quem ficou na primeira posição. Acredito que foi o... Cadê? Deixa eu ver. Davi. Davi Oliveira? Davi. Qual posição do Davi? 21º na geral. Então, primeiro colocado da categoria Master. Bela disputa do Fuentes com o Christian Castro. O que acontece? O Christian, pelo que eu observei, ele poupou o equipamento até o final. E esperou as 2 últimas voltas para tentar atacar o Dudu Fuentes. Mas o Dudu, na experiência dele, conseguiu segurar. Eu tinha visto alguma coisa pegando no carro do Dudu Fuentes, na roda direita, dianteira do lado esquerdo. O Vicente brilhantemente observou isso também. Mas no ímpeto ali do Christian Castro de tentar atacar, o Dudu conseguiu segurar a posição e fazer uma belíssima prova. Parabéns ao Dudu Fuentes pela belíssima corrida que fez. Agora, vamos para a segunda corrida. Aí é um lance do Jonas Simon aí, com o capô aberto, Vicente. É isso, e você que está com a gente, aproveita, pega rapidinho uma água, alguma coisa para comer, e você corre para acompanhar a prova de número 2. O que acontece agora? A prova é neutralizada. Então, terminamos a primeira corrida, só que eles já vão fazer a prova de número 2 logo na sequência. Não tem inversão, não tem nada. O que vai tendo nesse momento é basicamente você ter a prova sendo neutralizada com o safety car, todo mundo se reagrupa, eles vão para 2 voltas nesse momento, chega a informação da direção de prova, eles vão para 2 voltas e daí eles relargam, eles recomeçam a prova. Essas 2 voltas para neutralizar todo mundo ficar perto um do outro, até devido ao... Uma situação só para... Sim, pois não. O Murilo ontem acabou chegando um pouquinho mais tarde, então não viu o briefing. E não tem problema, obviamente. Mas isso foi um tema levantado no briefing. Pelo circuito ser curto, não dá tempo de reagrupar todo mundo no mesmo pelotão em uma volta apenas. Interlagos dá para fazer isso, em pistas mais longas também. Então a direção de prova ia ver como que ia ser, se ia dar tempo ou não, como estaria a posição da galera no meio da pista. Dessa forma, portanto, vamos para 2 voltas, só que quando eles forem passar para a segunda volta, já vai disparar o cronômetro. Exatamente. Devido ao tamanho da pista ser curta, são 3.038 metros a pista de Guaporé, então... 3.080 metros de Guaporé. É uma pista curta, então é necessário que 2 voltas sejam necessárias para que os carros se agrupem e façam a largada. Agora, eu quero ver se o Christian vai atacar de vez o Dudu. Por quê? E por que eu digo isso? É porque agora a largada é lançada, é diferente, não é a largada parada, como foi a primeira largada. Então, há suas diferenças. Vamos ver se o Christian vai usar a experiência que ele tem da Stock Light quando ele corria, nesse caso. Se bem que o Dudu Fuentes é piloto também de outra categoria, que faz largada lançada, tem experiência com isso. Vamos ver se ele vai
usar a sua experiência para essa largada. Vamos ver como é que vai ser essa segunda bateria. Próxima volta nós vamos ter a relargada, o recomeço de corrida para mais 20 voltas. Então você que está ligadinho com a gente, você que está acompanhando a transmissão, segue acompanhando, segue participando comigo, segue participando também com o Murilo Carlos. E nós vamos juntos e também com a Dayana Nodari. Tá por aí ainda a Dayana Nodari? Não está mais a Dayana Nodari entre nós. Aí não assusta a gente, não. Ei, Dayana. O Pena fez 11º na categoria Pro, então não fez pontos, Vicente. Não, e ele largou lá do guiso da cobra. Mesmo assim, foi uma bela corrida, porque ele terminou em 13º na geral. Mas, para campeonato, ele pode usar esse resultado como descarte. Então, vamos ver como é que vai ser essa prova do Pena e que posição que ele consegue chegar nessa segunda bateria. Pergunta interessante ali do Cássio Angel, querendo saber, para você que está afim de correr, para quem quiser participar, quanto custa mais ou menos um carro para temporada, com tudo pago, com tudo... Você que tem mais essa informação, Murilo, quanto que sai para fazer uma temporada ou uma etapa? Olha, no brasileiro, você tem umas suas diferenças, por exemplo, de transporte, por exemplo, você vai correr em outro lugar, há uma diferença. Por exemplo, se fosse um campeonato regional, custa, vamos pôr, 10 a 12 mil, um exemplo. Numa corrida, tá? Dando um exemplo. Já para o brasileiro é um pouco mais caro, porque tem a questão de transporte, logística, enfim. Vai em torno de 15 até, dependendo do esquema, uns 20 mil por prova. Fazendo assim, o esquema completo, para andar na frente mesmo. Coisa boa. Isso dando um exemplo. Aí a temporada depende de quantas etapas cada um vai fazer. Cada um tem o seu acerto no final das contas, exatamente. Né? Então, mas pelo menos dá um panorama. Olha, o Jonas Simon vai ser o capô. Não prendeu, vai ser o capô. Mas pelo menos vai dando um panorama para quem quiser participar, até porque essa é uma categoria de transição, uma categoria de passagem para quem sai dos karts, quer ir para os carros de turismo. E os carros vão agora para a relargada. Ele já aponta pela reta principal e a partir de agora tá valendo. Padrão Verde, tem os pilotos para a prova de número 2. Prova mais pegada, mais disputada. É a corrida onde o filho chora e a mãe não vê. Todo mundo partindo para cima de todo mundo nos últimos 20 minutos. E olha ali o Gui Pozzi colocando por fora já para tentar fazer ultrapassagem. E ali o sururu formado. Vamos já com safety car provavelmente na pista. Ali foi o Fabiano Cardoso. Porque o Fabiano Cardoso acabou batendo ali. O Fabiano que já tinha ido para a grama na hora da largada. Eu não comentei isso, mas na hora da largada ele já usou toda a área de escape ali, além. E agora vamos, portanto, como você bem pode ver na nossa câmera que fica na frente do posto de sinalização, a bandeira amarela sendo deflagrada. Ali o Fabiano perdeu a traseira ali quando pegou a grama. Ficou com alguém, né? E ali ficou vendido. Aí pegou com o Adriano Carboni. Com o Carboni, né? E acabou pegando o Carboni e virou essa confusão, infelizmente. O Fabiano que tinha feito uma boa corrida na primeira bateria. Tá aí na 1, né, o Vicente? Você tá vendo o Fabiano Cardoso já fora do carro. Agora a equipe Fast Racing vai ter que trabalhar para amanhã, né? E o nosso médico já vai avisando pelo rádio que está tudo certo com os pilotos. Já vão conversando ali, o Fabiano fora do carro, o Adriano Carboni também conversando com o médico. E vamos tentar ver ali, teve um toque. Alguém tocou o Fabiano atrás, aí o Fabiano pareceu foi ser o de Gabriel de Giacomo. Sim, aí e pegou o Rodrigo Moreno, se não me engano. O Rodrigo Moreno também não tinha exatamente nada a ver com a história. Ficou o Moreno totalmente de gaiato no navio. Peço, se possível, para BT Produções, trazer novamente essa imagem pra gente ver o replay contando de novo para nós o que aconteceu. Olha lá. Vamos ver. Teve um esparramo geral ali, de repente teve um toque do Giacomo no Fabiano Cardoso, que desarmou a traseira, vira passageiro da agonia, bateu no carro do Rodrigo Moreno e depois se projetou para cima do carro também do Adriano Carboni. E olha, foi perigosa, viu? Porque o carro do Fabiano acabou guinando, pulando. Se ele dar um pulo um pouquinho a mais, podia ir pro barranco, viu? Ainda bem que não foi numa velocidade tão alta, Vicente. Nada mais sério com o piloto da Fast Racing. Tá aí você então acompanhando o resgate do carro do Adriano Carboni. Não pareceu ser uma pancada tão forte. E o público presente aqui em Guaporé. Hoje, ou quem sabe amanhã, pode ser você. Então, se você é da região aqui, curte corrida, curte provas, venha para cá. Esse autódromo é maravilhoso, Vicente. Esse é um dos autódromos mais bonitos do Brasil, no meu modo de pensar. E o traçado é incrível. É um dos melhores traçados para mim no Brasil hoje. Espero que futuramente, com as adequações que a prefeitura está querendo fazer no autódromo, ele venha receber até mais categorias, porque é um autódromo muito bonito, um autódromo fantástico. Ontem recebemos a visita aqui, e hoje também do prefeito, o Odair Rosseto, que é o prefeito aqui de Guaporé. Olha lá, a turma tá vendo que tá viva. Ê, turma, bom demais, né? Churrascada daquele jeito, né, Vicente? Como e sempre. O prefeito, o Odair Rosseto, conversando com ele,
ele estava comentando sobre as adequações, sobre as melhorias no autódromo, sobre verbas que estão sendo destinadas para a melhoria. E é uma reforma bastante interessante que vem por aí, principalmente na área de boxe, porque as adequações que estão sendo feitas em termos de segurança, elas estão muito benéficas. Então você teve ali a curva 1, onde bateu o Fabiano Cardoso, que tem uma área de escape maior já desde 2023. Tem também a curva do radiador, que o muro foi colocado um pouco mais para dentro. A própria curva 2, que tinha um muro mais próximo, já está em fase de manutenção e já foi terraplanado para aumentar justamente. Essa é a curva do radiador onde eles estão passando. Então, já foi aumentada a área de escape da curva 2 e uma das dores do autódromo nesse momento, um dos pontos negativos, por assim dizer, é justamente a área de boxe. São boxes antigos, cabe basicamente um carro e meio por dentro dos boxes, então precisa ter essa adequação. E o projeto contempla que essa torre, essa linha de boxe, melhor dizendo, ela vai ser movida um pouco mais para trás, para se ganhar a área de frente de boxe, porque a frente de boxe também é pequenininha. Então os boxes vão para trás. Já está muito bem encaminhado o trabalho para a destinação de verbas justamente para essa melhoria. Porque a prefeitura e o governo, mas principalmente a prefeitura, e falando no caso do prefeito Odair Rossetto, entendem a importância de como é válido o automobilismo aqui em Guaporé, como é forte, como é pujante, como o público gosta, a cidade curte e principalmente o impacto financeiro que traz uma corrida de automobilismo para cá. Nós temos na cidade 3 a 4 hotéis, todos lotados, todos cheios, e os restaurantes ganham com isso, a rede hoteleira ganha com isso, enfim, o comércio local, porque aqui tem muita bijuteria, muita semijoia, muita lingerie também. Até o Murilo pensou já em passar ali para comprar uma lingerie para a primeira-dama. Não é para você, não se... Calma, Murilo. Com certeza, não, é para a primeira-dama mesmo. Comprar um brinco para ela, fazer um freak-fake. Enfim, então, são diversas áreas que são impactadas. Eu torço para que realmente as melhorias aqui no Autódromo de Guaporé continuem, sigam forte e o autódromo continue recebendo grandes categorias e volte a receber as principais categorias nacionais. Porque o Guaporé sempre recebeu as grandes corridas, né? Até a evolução das categorias, os autódromos também estão evoluindo, então essa ideia de melhorar o autódromo de Guaporé é maravilhosa. Agora, a largada foi bem pegada, porque o Fabiano foi largou bem, tentou pegar algumas posições e a gente... Pode falar. Temos o chat aqui, Rafael Weckert, o Leonardo Fonseca, o Christian Lucas mandando mensagem, Edmo dos Reis, também por aqui o Leonardo Leite, na torcida pelo Rogerinho Santos. Ele que daqui a pouquinho vai assumir o carro na corrida, amanhã, na verdade, assume o carro na corrida 3 e 4, diretamente de Pernambuco, o Leonardo torcendo pelo Jeg voador. O Jeguinho, né? O Jeg tá aí, o Rogério Santos vô. Marcos Teodoro, nosso fotógrafo, também acompanhando. Por aqui com a gente, Felipe Silveira mandando mensagem, Maria Schneiders. Quem mais? Júnior Azeredo, o Bola, o Bolha, né? O Bola é o Júnior que está na pista. Ali é o Júnior Azeredo. Também conosco por aqui a gente tem Gleidson Alves, tem o Cássio Angel, Marcelo Roque, a Giovana Pedroso também conosco, torcendo pelo Beisola, Ayrton da Silva e a Nina Carla. E o Ayrton perguntando se o Luciano saiu da prova. Sim, agora há pouco nós vimos o carro indo para os boxes, o carro da equipe Sterling Racing Team, então alguma coisa deve ter acontecido com eles. Algum problema no carro dele e teve que abandonar a prova. Agora, vamos prestar atenção nessa relargada, Vicente, na reação do Éder Melhorinho. Ele está com um carro bem rápido, ele treinou bem no fim de semana e ele vai atacar o Dudu Fuentes com certeza. Uma correção, o carro do Jonas Simon, ele tá com capô, só que ele tá com outro capô, Vicente. Acabei de prestar atenção na reta, é porque tá bem preto. Tá preto, aí não deu para observar se ele estava sem capô mesmo. Se é algum jogo de olhar lá, eles colocaram um capô preto e vamos para a relargada. Vamos lá, para o recomeço de prova e a partir de agora tá valendo. Bandeira verde, partem os pilotos para a relargada e vão voltar agora 10 minutos para o final da prova. E olha o Éder Melhorinho como é que vai ali tomando pressão no Christian Castro. O Éder que fez uma boa largada, pulou na segunda posição e agora vai tentando o primeiro lugar para cima do Fuentes. Será que vai ter fôlego? Será que vai ter ritmo? Esses últimos 10 minutos prometem. O Christian agora colocou por fora para cima do Éder. Junto também vai chegando o Thiago Takagi. Agora o Christian deu uma espalhadinha. Passou do ponto por ali o Christian Castro. Foi lá para fora da pista. E agora vai... Não foi para fora da pista, fora do traçado, melhor dizendo. E o Choca Cinto ele também chegou para cima dele. Um pouquinho mais ali atrás você vai vendo o Bruno Fernandes que vai com o Toyota Etios. Um novo Toyota Etios. Já que o Toyota Etios deles acabou tendo... algumas dificuldades lá na Copa das Nações que teve em Ribeira e o carro não ficaria pronto a tempo, então eles vêm com outro modelo de Etios, o Etios Cross, muito bonito.
Eles tiveram alguns acidentes lá, eles conseguiram recuperar o carro para fazer as corridas lá, mas a performance não era a mesma. Então eles trouxeram esse Toyota Etios, que já estava lá na oficina, e eles trouxeram para fazer essa etapa do Brasileiro. Quem agradeceu essa esparrama do Christian Castro é o Thiago Takagi, né, que fez a ultrapassagem. Claro. E ele está com um carro bem rápido, bem constante, está um pouco mais rápido que o carro do Christian do Éder Melhorin. Olha que pode vir aos ataques aí no final da reta. E o Pena vai fazendo ultrapassagem de novo. Tá tentando chegar nos 10 primeiros, Vicente. Agora, vamos prestar atenção no final da reta. Como é que vai ser o posicionamento do Éder Melhorin. Ele está sendo atacado pelo Thiago Takagi e com isso o Dudu Fuentes, ó, tchau, foi embora. Olha o Takagi. Muito bom pra ele. Quando eles vão perdendo tempo ali na disputa, ele vai abrindo, ele corre frouxo. E o Takagi agora colocou por fora pra cima do Éder. O Éder vai jogando duro, segurando tudo que pode nessa segunda colocação. Mas o Takagi ainda não consegue. Será que vai ter a preferência na próxima? O Éder precisava ter tirado do espaço dele pra jogar por dentro. Não conseguiu. Vai ficando agora numa melhor ali, talvez o Thiago Takagi. O Takagi fez a ultrapassagem no cantinho. No rabicho da imagem a gente vê a ultrapassagem, concluindo a segunda colocação a favor dele. Só que o Éder Melhorin não se faz de rogada. Ele vai tentando recuperar mais uma vez. Agora por dentro. Vem pra tentar a ultrapassagem. Vem pra fazer a segunda colocação de novo. Será que o Takagi consegue se manter por fora? Pegou a grama, inclusive, agora o Éder Melhorin. Vai usando tudo e mais um pouco da pista, usando as armas que tem o Éder Melhorin para segurar a segunda colocação. E um tal de Dudu Fuentes. Um abraço pro gaiteiro. Já tá lá na frente, Takagi agora vai se tocando com o Éder Melhorin na curva do radiador, que é perigosíssima. O Christian Castro também tá vindo junto. Logo junto também tá o Joca Cintori. O Joca tá ali, por fora, acompanhando. E a BT Produções trazendo a imagem do Joca lá pra fora da pista, fazendo a incursão rural agora. Tocou no Gui Pozzi, voltou, trouxe numa boa. Que susto ali, hein? Que susto, rapaz. Ele perdeu a primeira perna do Weston, que quase que pega o carro do Gui Pozzi. Agora o Éder Melhorin, nunca tinha corrido em Guaporé, fazendo uma baita prova. E olha que o Takagi anda aqui direto. Então, Melhorin fazendo uma ótima performance, Vicente. Olha o ataque do Christian Castro. Vai se aproveitar do vácuo para passar o Takagi. Isso aconteceu. E o Takagi vem ali agora, perdendo a posição para o Christian Castro. E o Christian vai no lado a lado junto com o Éder Melhorin para tentar fazer ultrapassagem. Vamos ver se consegue se lançar mais à frente. E conseguiu. Passou para ser segundo o Christian Castro. De novo na segunda colocação o Christian. Conseguindo a ultrapassagem e a disputa valendo a segunda colocação. Parece disputa pela vitória, Murilo. Com certeza, porque com isso o Dudu Fuentes vão embora. Tem uma peça de carro aí no meio da pista. E o Christian Castro aproveitou essa briga do Takagi com o Éder Melhorin e fez a ultrapassagem. Agora, quem tá os ataques aí em cima do Takagi é o Gui Pozzi também. Faltando agora menos de 7 minutos para o final da corrida. O Dudu Fuentes vem na primeira posição. Éder Melhorin vai aparecendo em segundo. Thiago Takagi é o terceiro. Na categoria Elite, Juliano Teichmann vem na primeira posição. O segundo colocado, Ademar Desconce, o Toco. E a terceira colocação do Jair Júnior, o Bola. Ainda tem na quarta colocação o Beisola, o Anderson Beisola, que vem ali em quarto lugar. Não está fazendo um grande resultado como fez, por exemplo, lá na etapa de Interlagos, mas provavelmente por causa de lastro. E o importante para eles é fazer pontos. Já que o carro não está performando tanto por causa da questão do lastro, olha o lance. Ali foi aparentemente o carro do Gui. Não, o que era aquele ali? Deu uma entortada com o HB20. Foi o Diego Mariante, acredito. Eu acredito que seja. O Beisola tem que fazer pontos. Já que o carro não está performando tanto, faça os seus pontos para manter a liderança do campeonato. Olha o ataque do Gui Pozzi. Ele tá nessa curva 1, o Gui Pozzi, Vicente. O Gui que vem num grande crescimento. Eu me lembro de ver o desenvolvimento desse carro, os primeiros movimentos desse carro. A primeira andada dele foi em 2022, uma 12 horas de Tarumã. E se a memória não me trai, o Messias estava no carro e bateu na 1 de Tarumã. Esse carro nasceu rápido. E ele nasceu, exatamente. Ele nasceu rápido. Só que teve uma porrada na 12 horas de Tarumã, que até o próprio Marco Pinto, que é o preparador do carro, pai do Gui Pozzi, só pensou que ia descartar ele, mas conseguiu recuperar e o carro é um foguete. É um dos melhores carros Moto 4 do Brasil. Enquanto isso, o Wilton Pena tentando ganhar posições. Está em 11º, mas é porque a coisa está pegada. Está muito equilibrado. Então o Pena está tentando ganhar algumas posições para tentar melhorar a sua situação no campeonato, na questão dos pontos, já que o Messias está em 7º ainda. O Messias perdeu algumas posições em relação à última corrida, mas mesmo assim consegue descontar a diferença em relação ao Wilton Pena.
E o Dudu Fuentes, voo de cruzeiro, né? 4 segundos de diferença para o Christian Castro, mesmo que o Christian esteja tirando uma diferença aí em torno de 1/10 por volta, mas é muito pouco para tentar chegar no Dudu Fuentes. Vamos ver na passagem agora, quando eles forem completar, para ver o tempo de volta de cada um. O Fuentes vem ali na primeira posição e ele passou para virar um 27.1. 1:27.1 também o Christian Castro. 1:27.3 passou para virar o Thiago Takagi. Depois o quarto colocado, Éder Melhorin, 1:27.1. E 1:27.4 virou o Gui Pozzi, que é o quinto colocado. São os tempos de volta desses primeiros colocados, faltando agora menos de 5 minutos para o final. 5 minutos para o encerramento da prova. E você que está aí ligado, está torcendo por quem? Já deixou o like? Já deixou a sua curtida? É muito importante que você curta para mostrar para o YouTube que você está gostando da prova, que você está achando legal. Então você que está aí no tablet, na Smart TV, no computador, no celular, curta com a gente. Agora, na elite, mesmo com Astro, Vicente, o Beisola foi para a liderança. Ó. Ele está em 9º na geral e 1º na elite. Isso é importantíssimo para o campeonato, já que ele já tem uma margem boa para o segundo colocado. Agora, vencendo essa prova, aumenta ainda mais a diferença. Acompanhando para ver ali também na intermediária agora, porque tem mais disputa que vai rolando, mais pega que vai acontecendo, e você vendo exatamente aí na imagem o Bruno Fernandes. O Bruno que vem com o Toyota Etios. E ele vai disputando nesse momento junto com o Juliano Teichmann, que é o 12º colocado, e junto também ali o Gabriel Di Giacomo. São os 3 pilotos que vão brigando nesse momento pela 12ª colocação. Bruno Fernandes com dificuldade para crescer na corrida. Sim, e ainda voando pena, né? Se você pensar, olha o Mariante perdendo a traseira. Por falar em pena, 10º colocado. Exatamente, 10º colocado, já marca alguns pontinhos. Ah, é pouco, não interessa. 2 pontos já faz diferença. Agora a coisa está mais neutra ali entre o Takagi, o Melhorin e o Gui Pozzi. Mas não me surpreenderia se um desses 3 aí começar o ataque no final da prova. E o Gui, que é o 5º colocado nessa volta, passando para virar 1:27.4. Nesse momento a gente fica muito olhando os tempos de volta. E o Christian Castro virou 1:26.9. Virou muito bem. Ali tem uma incursão rural. Vai passando fora da pista ali, me pareceu o seu Rodrigo Sterling. Rodrigo Sterling com problema. Só que agora é tarde pro Christian Castro. Por quê? A diferença caiu para 3.6. Mas nunca é tarde para tentar partir para cima. Nesse ponto eu concordo com você. O problema é o tempo de prova. Já estamos com 17, quase 18 minutos de prova. Faltam 2 minutos, mais uma volta. Sinceramente, só uma tragédia muito grande pro Christian Castro, pro Dudu Fuentes perder essa prova na normalidade. Fuentes na ponta, Castro 2º colocado, 3º Thiago Takagi. Na elite, Juliano Teichmann 1º, 2º Ademar Desconce, 3ª colocação do Bola Júnior, depois a 4ª colocação do Anderson Beisola, o 5º é o Adriano Carboni, 6ª colocação Cezinha Labrea, 7ª colocação vai ficando ali com o Dudu Fontana, depois o 8º Gilberto Londeiro, 9ª colocação Dieguinho Possuelo e a 10ª colocação do Silas Passos. São os 10 primeiros colocados da categoria Elite, enquanto que na categoria Pro a primeira colocação vai ficando com o Dudu Fuentes, 2ª colocação Christian Castro, a 3ª colocação do Éder Melhorin, depois o 4º colocado é o Thiago Messias, 5ª posição do Thiago Takagi, 6ª Gui Pozzi, 7º Guto Rota, o 8º Choca Sintoli, 9ª colocação vai aparecendo o carro do Gabriel Di Giacomo e depois aparece ali a 10ª posição, Wilton Pena. São os 10 primeiros colocados nesse momento, de cada uma das classes. É claro, cai para 3.3 a diferença do Dudu Fuentes para o Christian Castro, virou 26.8 o Christian Castro, mas a diferença ainda é muito grande. Agora, o Takagi conseguiu fugir em relação ao Melhorin e ao Gui Pozzi. Isso é muito bom para ele, que vai manter a 2ª posição. O Gui Pozzi agora pode levar os ataques do Guto Rota. Guto Rota tentando chegar aí. O Messias precisando fazer mais uma ultrapassagem aí para tentar tirar mais pontos da sua diferença em relação ao Wilton Pena, que agora já é o 9º colocado. E quem acabou de passar aqui na nossa cabine, já com aquele olhar de vitória, aquele olhar de primeiro lugar, Agostinho Ardito. Acabou de passar aqui, deu uma piscadinha e já está indo para comemorar junto com o companheiro de equipe, que é o Dudu Fuentes, que está sumindo na ponta. Ele, nesse momento, tem vantagem de 3.3 em relação ao 2º colocado. Vai ali passando bonito para ser primeiro colocado e para vencer as duas, para ser o gari das corridas 1 e 2, para não dar chance, para varrer tudo no momento que eles recebem a indicação de última volta da corrida, última volta de prova aqui em Guaporé. Eles vão trazendo
Por esse último giro, o Christian Castro ainda tenta descontar e diminuiu. 3 segundos cravado agora. Ele virou na última volta 3 décimos mais rápido em relação ao Dudu Fuentes, mas não está sendo o suficiente. Enquanto isso, que o Takagi está ali na terceira colocação, mirando apenas o espelho retrovisor e vendo o Éder Melhorin. Éder Melhorin que vem naquela posição ingrata de atacar em leque e defender em funil. Ele tem à frente dele o líder, o terceiro colocado, que é o Thiago Takagi, e tem atrás o quinto colocado, que é o Gui Pozzi. Ele queria mesmo tá brigando lá com o líder, com o Dudu Fuentes, que tá na ponta da corrida, mas por enquanto não vai sendo viável. O Dudu Fuentes faz um corridão. Ele que ontem tava meio ali assim, não sabia, tava meio preocupado, o que ia ser, o que ia deixar de ser. Tá sendo, tá virando ali primeiro colocado. E essa última volta de corrida pra ele é trazer com um sorriso, carinho, suavidade, pra vencer de novo, pra faturar mais uma aqui na Turismo 1.4 Brasil e pra vencer as 2 corridas do sábado, pra chegar grandão amanhã, pra chegar bem, pra chegar com tudo nas 2 corridas que nós vamos acompanhar, a corrida 3 e a corrida 4 amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo aqui no nosso YouTube e também no Band Esportes, assim como no portal High Speed. Chegando já pelo trecho final do circuito, se encaminhando para a vitória, o Dudu Fuentes. O Christian Castro ainda tenta, sonha, luta, acredita, mas não vai dar para ele. Fazendo a última curva do circuito, já vai apontando pela reta principal, despejando potência, porque agora é só ele a bandeira quadriculada. Passa Dudu Fuentes, alcançando o primeiro lugar aqui em Guaporé. Passa para ser primeiro colocado para vencer mais uma. Ele que anda em dupla com Agostinho Ardito. Na segunda colocação, vem ali o Christian Castro, terceira colocação, Thiago Takagi. E pela categoria Elite, vem na primeira posição, Juliano Teichmann. O Juliano Teichmann passa, alcançando o primeiro lugar. Na segunda colocação, Ademar Desconce. O Toco, terceira colocação do Bola Júnior. E na quarta colocação, Anderson Beisola. Aí, portanto, os primeiros colocados em cada uma das classes, Murilo. Brilhante prova do Christian Castro, uma performance fantástica do piloto gaúcho. Ele, nas 2 baterias, ele soube, na primeira bateria, ele segurou o ímpeto do Christian Castro a corrida toda. E nessa segunda, voo de cruzeiro, porque ele aproveitou a briga do Christian Castro na relargada, que o Christian acabou espalhando, aí o Takagi, o Melhorin acabaram ali ultrapassando e acabaram segurando o ritmo do Christian Castro, que tinha um carro melhor. E nisso o Dudu Fuentes aproveitou e abriu bastante a diferença. E na 1.4 é assim, se você está com um carro mais rápido e tem um mais lento na sua frente e você não consegue passar, aí a coisa pega e o líder agradece. E foi o que aconteceu. Belíssima performance do Dudu Fuentes. Brilhante prova do piloto gaúcho. Muito bem, tá aí então. Olha, eu quero fazer uma retificação porque a cronometragem aqui me traiu. Quem ficou com a vitória na categoria Elite foi, na verdade, o Anderson Beisola. Então não foi o Juliano Teichmann. Deu uma atualizada aqui. Então, primeira colocação. Ih, olha a batida, e batida forte do Ale Pereira. Ale Pereira. E na saída do radiador. No radiador, exatamente. Na saída do radiador, um ponto não muito usual. Ele deve ter tomado um toque de alguém. E judiou da barreira ali, hein? Geralmente, quando tem um acidente no radiador, geralmente você bate de um lado ali do muro, Só no lado se esquerdo, vieram né? num lado a lado, numa dessa ali para tentar tomar a trajetória, tomou um toque de um carro que vinha por dentro e ele foi projetado daí para Exatamente. a situação ali da barreira interna de pneus. A equipe Auto Racing vai ter muito trabalho aí para arrumar o carro, porque foi uma batida bem forte, viu, Vicente? Então, primeira colocação da Elite não foi o Juliano Teichmann, foi Anderson Beisola. O Toco em segundo e a terceira colocação, o Juliano Teichmann. Aí sim os 3 primeiros colocados da categoria Elite. E a nossa cronometragem tá indo e vindo aqui, por isso que me traiu. Ela tá, toda hora, ela dá uma falhadinha. Tá meio barro, meio tijolo. Tá meio Daqui barro, a pouquinho a meio tijolo. Dayana Nodari vai conversar com os vencedores de cada uma das categorias. A gente vai ter os vencedores da primeira prova, da segunda prova, toda essa galera que vai conversar conosco. Então a Dayana já traz a palavra dos primeiros colocados para baterem um papo conosco. Dudu Fuentes, dominante, né? Dominante. As 2 corridas, ele soube segurar o ímpeto do Christian Castro na primeira bateria. E nessa segunda bateria, ele aproveitou o momento, depois da relargada, que o Christian acabou errando na curva 1 e viu o Takagi e o Éder Melhorin passar ele. E como o Melhorin, quando o Takagi tinha um carro teoricamente mais lento que o do Christian Castro, os dois acabaram segurando o ritmo do Christian. E o Christian demorou a fazer a ultrapassagem. O que aconteceu? O Dudu está com um carro bem rápido, ele aproveitou e abriu uma diferença de mais de 4 segundos. Até a hora que o Christian Castro passou o Takagi, aí não dava tempo mais, não tinha o que fazer. Então,
O Christian tentou ainda tirar uma diferença, tirou 2 segundos, né? Praticamente 2 segundos. Tanto que a diferença dos dois foi de 2,1 no final da prova. Então, o Christian tem um carro muito rápido, mas devido ao ritmo dele ter ficado mais lento ao ficar atrás do Thiago Dacaggio, do Herder Melhorin e do Choca Acerto, no momento que os dois que estavam disputando, o Dudu aproveitou e abriu. E não, o ponto 4 é isso. Abrir uma diferença de mais de 4 segundos para buscar, amigo, é difícil. Então, o Dudu Fuentes hoje foi perfeito na sua guiada. E eu estava conversando com ele antes da prova, aqui com o Dudu Fuentes. Sim. Ele estava com receio, porque assim... Pois nossa, ele estava meio esquisito, né? Ele vai falar assim, toda prova tem algum probleminha. É um fio que solta, é uma roda que quebra, tomar bem, de repente, um câmbio que dá problema. Não, dessa vez... Tudo se encaixou perfeitamente para o Dudu e conseguiu essa belíssima performance. Parabéns ao Dudu Fuentes. Um destaque também para o Wilton Pena, chegou na 9ª colocação, marca poucos pontos, mas importante, porque o Thiago Messias, acabou não fazendo tantos pontos assim, chegou na 7ª colocação apenas. Comparado à primeira corrida, tirou uma diferença bem pequena. Porém, dá uma pequena embolada no campeonato da prova, Vicente. E aí, você tá vendo o Dudu Fuentes que venceu as duas. Imagina a felicidade que ele não vai vivendo ali. Daqui a pouquinho o Tino Ardito também já... O Tino não, Agostinho Ardito, eu olhei ali. Ó, de novo fui traído, vem, Agostinho. O Tino estava lá no chat. O Tino é filho dele, corre no automobilismo virtual, eu narro diversas provas dele e a memória me trai. Eu vou pela cabeça, a cabeça acaba me traindo. É o Agostinho Ardito, que é pai do Agostinho Ardito, filho, que é aí sim o Tino que você viu ali no chat, inclusive, participando. E tá aí a comemoração da galera, os primeiros colocados. O filho do Dudu Fuentes, que tá com 9 meses, em breve vai completar 1 ano e já tá nas pistas. É um perigo, hein? Eu, se fosse ele, não traria pra pista. Risco do barulho, da segurança? Não, de pegar gosto pela coisa e dar prejuízo amanhã ou depois. E o pior é que isso acontece muito, viu, Vicente? Os filhos dos pilotos, eles acabam pegando aquela vontade que os pais têm também e acabam se tornando piloto. A gente tem vários exemplos aí no automobilismo brasileiro, sabe disso, como é que é. Não só no Brasil, no mundo, né? E a nossa Dayana Nodari já está lá embaixo para conversar com os primeiros colocados. Diga lá, Dayana. Não está saindo o nosso som aqui, Dayana. Não tá, sem som. Está sem som para nós aqui. Não sei se para o pessoal que está nos ouvindo pelo YouTube está saindo o som dela, mas para nós aqui estamos sem o retorno. Daqui a pouquinho a Dayana, então, vai conversar com a gente, para a gente, então, ouvir a palavra dos primeiros colocados de cada uma das categorias. Serão ali pilotos da categoria, os primeiros das 2 provas da categoria Elite, da categoria Pro e também da categoria Master. Rodrigo, agora Murilo? Sim, Dayana. Agora sim! Estamos aqui com o Dudu Fuentes, vencedor da corrida 1 e 2 pela categoria Pro. Dudu, o sal grosso fez a diferença aqui em Guaporé nas corridas 1 e 2. Parabéns! Bom, muito obrigado. Na verdade, assim, realmente eu precisava de vir numa fase que, batendo na trave, muita autoafirmação, porque sei que não preciso provar nada para ninguém, é para mim mesmo, mas a gente precisa de umas vitóriazinhas, precisa de umas polezinhas e precisa entender que, às vezes, muita gente tá, eu nem sei quantas pessoas são, mas são várias pessoas que estão passando por momentos ruins e todo mundo acha que está tudo bem. Então, aquela que está acompanhando tudo, sabe o que é isso? Eu dedico para ela porque ela tem segurado umas pontas minhas. Esse gurizinho que tem me dado força e o outro que está longe, mas me mandou de manhã aqui. Ia fazer tudo para assistir. Um beijo para todos. Dudu Fuentes bastante emocionado, vencedor da corrida 1 e 2. Vamos falar com os próximos. Vamos agora ver a galera da categoria Elite. O Juliano Teichmann, também o Anderson Beisola, que venceu a corrida 2. O Davi Oliveira, que foi o vencedor das 2 da Master também. Então, vai conversar com a gente daqui a pouco o Davi. E a Dayana já está ali com os pilotos para bater esse papo, para saber de cada um deles o que eles viram da prova, o que eles acharam da corrida. A emoção do Fuentes é nítida. Igual eu falei agora há pouco, eu senti realmente mesmo que ele estava um pouco nervoso. E olha que o Dudu é um piloto experiente, já é campeão gaúcho de 1.4, corre nacionalmente em outras categorias. Eu achei até estranho por ser um piloto tão rápido, experiente, que não tem nada a provar realmente. Está no nervosismo que estava, mas felizmente aí chegou o resultado para ele. E essa emoção aí, o público viu, o nosso amigo telespectador viu a emoção dele com o filho, com a esposa,
que a gente realmente, igual falou, ninguém sabe o que cada um passa, né? Então, essa emoção reflete na pista aí a sua performance. Tem mais alguém para conversar com a gente, Dayana? Estão dando um talento lá no microfone da Dayana para ficar tudo certo, para a gente ouvir a palavra dos primeiros colocados e você vendo os melhores momentos da corrida 2, no momento ali que o Fabiano Cardoso acabou tendo toque com o Gabriel de Giacomo, que foi uma das pancadas fortes da corrida. Olha ali, logo na largada, naquele esparramo todo. Diga lá, Dayana. Rodrigo Murilo, estou aqui com Juliano Teitman, vencedor da corrida 1 aqui em Guaporé. Juliano, começando Guaporé com o pé direito, parabéns. Muito obrigado. Nem eu acreditei que eu cheguei nessa posição. Foi muito difícil andar ali naquele pavor que é, com todo mundo andando muito rápido, mas a gente baixou a cabeça, desviou de todos os problemas e chegou no final. E a expectativa para amanhã, que tem mais 2 corridas? É voltar para esse P1. A gente tem que trabalhar, vir, arrumar alguma coisinha no carro que não tá boa e a gente vai chegar nesse P1 amanhã de novo. Obrigada, Juliano, e parabéns. Rodrigo, seguimos nem por aqui. Parece que saiu de um carro de corrida ali, o Juliano Teitman. Não parece. Parece que saiu sem suor nenhum. Tudo bem, tá bem frio aqui em Guaporé, mas Não, mesmo o cabelo assim, no né? lugar, o óculos bonitinho, não tá nem vermelho, tá bem preparado ali o Juliano Teitman. O preparo físico bem ok para as corridas. Olha, tudo bem, tá frio, isso faz diferença até na questão do preparo físico na corrida, mas a pessoa geralmente sai suada, cansada, mesmo em uma temperatura amena como está em Guaporé nesse fim de semana. E o Anderson Davi Beissola? Oliveira. Opa, Rodrigo? Diga. Estamos aqui com Davi Oliveira, vencedor da corrida 1 e 2 na categoria Master. Davi, parabéns. Faz um balanço sobre a corrida, por gentileza. As corridas. A corrida foi boa, larguei bem. Até a metade da primeira bateria eu fui bem, aí cansei. Para não dizer que morri, né? Senão vão dizer que eu ressuscitei para a segunda. Aquela bandeira amarela foi divina. Aí deu bastante tempo para tomar um ar, assim. Foi para conseguir terminar a corrida. Foi isso que aconteceu. Vivo. E, Davi, explica para o público que está em casa o que acontece que vocês terminam a corrida e ficam tão exaustos. O carro pede muito de vocês? Não, eu acho que a gurizada não pede. Pede para mim, que sou velho. Termina a corrida morto, né? Eu tô morto. Para mim esse sistema é muito bacana para televisão, para todo mundo é bacana. Até para mim seria se eu resistisse, mas é difícil. Fica puxado para mim. Davi, parabéns. E é isso. Daria para dizer, Murilo Carlos, que o vencedor da categoria Master seria o vencedor da categoria morto também? E tá morto de cansado ali, o Davi? Eu vou falar uma frase aqui. As melhores entrevistas são do senhor Davi Oliveira. Eu adoro a sinceridade dele. Não tem coisa melhor. Teve algum incidente que nós não vimos ali. O Sterling com mais algum outro carro. Eu acho que isso foi na primeira bateria, inclusive, do carro do Gagá. Foi na segunda. Foi no carro, foi na segunda, exatamente. Aí o... Rodrigo Murilo. Pois não? E estamos aqui com o Beissola, vencedor da corrida 2 na categoria Elite. Beissola, parabéns. Começando o Guaporé já com o pé direito. Entre aspas, a classificatória foi bem ruim para nós. Então, como sempre, usamos bem a cabeça nas provas. Ir para cima, cuidando do carro para entregar inteiro agora para minha dupla. Ele sempre me entregou inteirinho, agora tem que retribuir com ele, né? Exatamente, total. E aproveitando essa oportunidade, dando os botes certos nas ultrapassagens. E ganhamos bastante posição, graças a Deus, e conseguimos o primeiro lugar aí na Elite. E pontos importantes para o campeonato, né? E a expectativa para as corridas de amanhã? Amanhã, Marcelo larga bem. Ele é um cara cabeça também. O nosso foco é 100% no campeonato. Nós estamos muito bem no campeonato gaúcho, do brasileiro, perdão. E vamos fazer tudo para ir até o fim. Se Deus quiser, final do ano, conquistar esse troféu de campeão. Parabéns, Beissola. Rodrigo, Murilo, é com vocês. Por aqui a gente encerra. Então tá aí o Anderson Beissola conversando com a gente. Dito isso, Murilo, nós vamos chegando ao final da transmissão. Agradecendo a galera que nos acompanhou, que esteve com a gente pelo nosso YouTube. E amanhã, juntinhos novamente, a partir do meio-dia, nós vamos curtir mais corridas. As provas 13 e prova 4, juntos pelo YouTube, juntos pelo High Speed, pelo YouTube do Turismo.4 e também pelo Band Esportes. Amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo no Band Esportes. Obrigado pela sua companhia, parabéns aos pilotos pela prova e a todos um grande beijo, um grande abraço, cuidem-se e tchau. Tchau.